Hoje a gente vai estar falando sobre o plantio de orquídeas em tocos, né, que são as madeiras. Bom, pessoal, bem-vindos ao ABC das Orquídeas, né, nesse canal com o intuito de realmente passar todas as informações necessárias para que você possa aprender o cultivo das orquídeas, né? Meu nome é Natanael e eu cultivo orquídeas há 8 anos, né? E aí, visualizando todos os conteúdos que eu tenho visto na internet, resolvi montar o canal para ajudar as pessoas a cultivar melhor as suas orquídeas, né? Não esqueça de curtir o canal, né? Clicar e se inscrever, né? Clicar para receber todas as notificações, porque assim você também está ajudando o nosso canal a se propagar e essa informação a chegar a outras pessoas. Compartilha também os nossos vídeos, né? Se você gostar do conteúdo, para nos auxiliar com isso daí, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o plantio de orquídeas em tocos, né, que são as madeiras, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre o que tem de bom, né, nesse cultivo e quais são os detalhes que você precisa ter atenção no momento em que você for utilizar madeira no cultivo das suas orquídeas, né? Isso daí tudo para que você possa ter um resultado de floração, um resultado de crescimento da sua planta melhor. Por quê? Porque a planta, quando ela está estabilizada, né, então ela já está lá em um determinado ambiente, não tem troca, não tem problema com relação às suas raízes, à sua fixação, ela tende a ser uma planta com mais vigor de saúde, né? Então ela utiliza as energias que ela tem não para se adaptar àquele local, e sim para soltar belas florações e belos bulbos, belas frentes, né? Novas frentes para novas florações, né? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo, né, que eu trouxe aqui, né, de cultivo no toco, né? É uma madeira, né? E aí você pode não só usar toquinhos, né, de árvore, você pode utilizar ripa, caibro, né, várias madeiras, né? A grande questão é que você precisa observar, né, alguns aspectos, né? Esses aspectos são os seguintes: a madeira, ela é um substrato, né, podemos dizer assim, de alta drenagem, né? Então ela tende a não absorver a umidade, né? Então ela seca rapidamente. Então, aonde é que é indicado esse cultivo com madeira? Em todo local. Por mais que o seu ambiente seja um ambiente úmido, né, a madeira você pode utilizar. E por mais que o seu ambiente seja um ambiente seco, você também vai poder utilizar a madeira. Só temos que lembrar que no ambiente úmido, a rega ela diminui a frequência, e no ambiente seco, a rega vai precisar ser com mais frequência, né? Um dos grandes motivos que encorajam as pessoas a cultivar na madeira, primeiro é porque assim, a orquídea, existem as orquídeas epífitas, né, que são as orquídeas são encontradas nas árvores, né? Diferente das parasitas que absorvem o nutriente da árvore, a orquídea ela não é uma parasita, né? Então ela não absorve nada da árvore, ela apenas utiliza a árvore para se alojar. Então ela fica ali naquele local, na natureza, e lá ela, com a chuva, né, com a própria decomposição do material orgânico que se encontra nas árvores, né, das folhas, ela vai absorvendo os nutrientes que ela precisa para soltar suas florações, para se multiplicar, né? E isso naturalmente, né, na natureza. Então, quando você utiliza um cultivo em tocos, em madeira, você está simulando um pouco do que você consegue encontrar na natureza,
né? Então eu gosto bastante, né, de cultivos em madeira, né? Até porque a região que eu resido é uma região bem quente, né? Então eu costumo abusar um pouco mais com relação às regas, né? Exatamente para que eu possa não dar um ambiente propício para a propagação de fungos. Quando a gente tem um ambiente que tem uma umidade muito alta e um calor muito grande, isso daí é um ambiente perfeito para a propagação de fungos, né? E o que a gente não quer é exatamente que as nossas plantas fiquem doentes, né? Então a gente precisa que as nossas plantas tenham essa saúde, né? A fitossanidade, né? Então, pessoal, eu vou conversar agora aqui com vocês sobre essa questão do cultivo em toco, né? Quais são os erros e que você não deve cometer e quais são os benefícios que tem ao você utilizar o toquinho, né? Não esquece de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo se você estiver gostando, tá? E de compartilhar com os amigos. Bom, pessoal, então essa planta aqui poderia ter sido um sucesso de cultivo, né? Você pode visualizar que é uma planta que tem, né, os bulbos aqui, vou aproximar um pouco mais aqui, né? Os bulbos estão crescendo, tá vindo vigorosa, uma planta saudável, né? Que você pode visualizar, só que aqui teve um erro no cultivo, que foi o quê? Né? Esse é o primeiro detalhe que você deve atentar no momento em que você for escolher uma madeira para o cultivo, né? Essa madeira que está utilizando aqui nessa planta é o Sansão do Campo, né? E ele tem uma casca, e essa casca, com o decorrer do tempo, tende a se soltar, né, do toco, né? Então, pessoal, o ideal, né, é que você, quando for fazer o plantio da sua orquídea, você plante ela no cerne da madeira, né? O que é o cerne da madeira? É a parte dura, né? Então eu tenho aqui um tronco, né? Então ele seria completo aqui, né? Eu costumo cortar esses troncos na metade, até para utilizar uma metade e outra metade, e o cerne é essa parte do centro aqui, né? Do meio, e que vem a madeira dura realmente, né? E aqui é onde é revestido a casca. O ideal é que você tire, né, toda a casca para que você possa fazer o plantio, né? Por quê? Porque existe a grande possibilidade dessa casca se soltar, consequentemente, aquilo que eu falei lá no início, né, da orquídea gosta de se sentir segura, ela vai soltar e, consequentemente, nesse momento, a orquídea já não está mais fixa, né? Já não está mais presa ao cerne da planta, e aí vai ser mais um período de adaptação que essa planta vai ter para que ela possa realmente ficar fixa e segura no toco, né? Isso não impede que essa planta traga floração, traga novos bulbos, como vocês têm visualizado aqui, até porque dessa forma que essa casca soltou, as raízes estão fixadas na casca, né? Então, se fosse colocado um ganchinho aqui, ela poderia estar sendo cultivada aqui nessa casquinha. Só que essa casca ela não é de durabilidade, né? Então, ela vai se decompor com uma facilidade muito grande. Ela já se soltou da madeira, né? E ela vai se decompor com uma facilidade muito grande. Então, pessoal, a tendência é que essa planta venha a se sentir, não venha a se sentir segura. Consequentemente, ela vai buscar uma nova adaptação e isso atrasa as florações, né? E é isso que a gente não quer. Então, pessoal, o ideal é que sempre vocês plantem no cerne, né? Que é na parte dura da madeira. Exatamente para evitar que a casca se solte, vai ter mais um período de adaptação da planta com relação ao enraizamento na madeira e isso atrasar as florações, né? Então é ideal que você tenha aí florações lindas, né? E bem com bastante força, né? de floração. Então essa dica, pessoal, é exatamente para isso, né? Então, pessoal, outro ponto que é importante ser percebido quando se cultiva as orquídeas na madeira é que você tem que fazer um tratamento antes da madeira, né? Você não pode utilizar madeiras verdes, né? Até porque essa madeira verde tende a soltar
algumas substâncias, né? Então tem madeira que solta resina e a resina vai queimar a raiz da sua orquídea, né? Tem madeiras que às vezes vêm com insetos que podem vir a prejudicar também a sua planta. O ideal é que você utilize madeiras secas, né? E de grande resistência. Então, por exemplo, quando a gente está falando de madeiras como a madeira que é utilizada no pallet, né? É uma madeira que se decompõe com facilidade. Então vai acabar acontecendo a mesma coisa que aconteceu com essa planta quando eu plantei na casca. A madeira se decompõe com facilidade, consequentemente, depois dela decomposta, você vai ter que replantar essa planta novamente em uma nova madeira ou em um vaso e, consequentemente, mais um período de adaptação dessa planta, né? Para você ter ideia, às vezes a mudança do vaso de local dentro de um orquidário, né, ele já impacta no cultivo, né? Por quê? Porque a planta está adaptada com aquele local, com aquele tipo de luminosidade, e aí você tira de uma ponta do orquidário e coloca para outra. A planta vai sentir e, consequentemente, ela vai querer se adaptar novamente a esse novo local, né? Tudo vai depender da variação. Então a orquídea ela não gosta muito dessa variação, né? Outro ponto, pessoal, que é importante frisar é a questão do tanino, né? Às vezes a madeira, por mais que esteja seca, né, ela, se você colocar na água, ela vai soltar aquela coloração marrom. Aquela coloração marrom, pessoal, é o tanino. Isso você consegue visualizar com muita frequência quando você utiliza chip de coco, quando você utiliza casca de pinos, né? Então, antes de você utilizar esse tipo de substrato ou até mesmo a madeira, coloca na água, verifica se ela vai soltar a coloração marrom. Se estiver soltando a coloração marrom, não fixe sua orquídea nela, né? Por quê? Porque essa substância, a orquídea ela não vai enraizar enquanto essa substância estiver dentro dessa madeira. O ideal é que você vá trocando a água, vá mergulhando o seu toquinho na água até que essa coloração não aconteça mais, né? Então a água fique límpida e aí essa madeira já vai estar apta para que você possa utilizar, né? Outra coisa também, pessoal, que é importante, né, é que a sua madeira contenha ranhuras, né? Quanto mais ranhuras a sua madeira tiver, consequentemente, o enraizamento tende a facilitar a fixação desse enraizamento, né? Então a orquídea vai procurar essas ranhuras para conseguir se fixar, né? Um outro motivo com relação às ranhuras por exemplo, eu tenho essa madeira, ela está aqui na posição vertical, né? Então se eu tivesse que fazer ranhuras nessa madeira, eu iria fazer ranhuras nessa posição. Por quê? Porque quando eu jogar água aqui, a tendência é que se acumule um pouco de umidade dentro dessas ranhuras, né? Por um período maior de tempo, né? Então, você consegue hidratar a sua planta com uma facilidade maior, né? Então, se você fizer cortes nessa posição e não nessa, né? Então, se eu pegar nessa posição, até pode acumular porque entra um pouco e acumula. Mas se você fizer nessa posição, pegar um serrote, uma serrinha mesmo, e fizer ranhuras nessa posição, a tendência é que acumule um pouco de água, consequentemente consiga hidratar melhor a sua planta, já que o substrato é um substrato altamente drenante. Então plantas que não gostam de ter as suas raízes molhadas por muito tempo, né, porque de acordo com a espécie da planta, de acordo com o clima, né, que você se encontra, você vai propagar mais umidade ou menos umidade para a sua planta, né? Eu estou numa cidade litorânea e, consequentemente, aqui a umidade ela não é muito alta, né? Aqui nossa umidade ela é uma umidade muito seca. Então eu preciso proporcionar mais umidade para a minha planta. Então eu posso fazer essas ranhuras sem nenhum problema. Se eu já sou de um ambiente que a umidade já é muito grande, né? Então, consequentemente, eu não preciso nem fazer essas ranhuras, porque o ambiente em si já gera essa umidade, que é o necessário para as plantas, né? Um outro ponto, quando você quer gerar mais umidade, é você plantar na horizontal, né? Quando a gente fala do plantio na horizontal, se você visualizar, não sei se vai dar para ver aqui,
mas existem aqui algumas cavidades, né? Então, quando você joga água na planta aqui, né, essas cavidades acabam ficando, acumulando água. Então, consequentemente, eu gero mais umidade para a minha planta. Então, pessoal, o cultivo de orquídea ele está baseado sempre em cima de percepção, né? Então, você tem que perceber a necessidade da sua planta. A sua planta vai mostrar para você aquilo que ela precisa, né? E por isso que eu sempre friso e bato muito nessa questão de percepção. É importantíssimo que você observe a sua planta, que você visualize o que está acontecendo com ela, né? Ela te dá informações sobre o que ela está precisando, né? Então, quando você vê os pseudobulbos já enrugados, é uma forma de avisar que ela está desidratada. Quando você vê as folhas criando algumas listas, né, como se estivesse também enrugando, ela está informando que está desidratada. Só tem que ter cuidado em relação à questão dessa análise. Por exemplo, se você está visualizando que a planta está na madeira e ela está apresentando sinais de desidratação, é sinal que você está regando pouco, né? Se você visualizar que a saúde das raízes está ok, né? Então a planta está toda enraizada, tem raízes estão boas, não estão apodrecidas. Então a planta está dizendo que você está colocando pouca água nela. Então você precisa aumentar a frequência de rega, né? Quando você vê que as raízes estão já apodrecendo, né? E a planta também está desidratando, lógico, a planta sem raiz, ela não consegue absorver a água e, consequentemente, ela desidrata, né? Mas isso daí são tópicos que a gente pode visualizar em outros vídeos, né? Por isso que eu peço novamente aí para que você siga o nosso canal, né? Para que você receba essas informações, né? A gente vai estar postando vídeos aí com frequência, então segue nosso canal aqui no YouTube. Segue também o ABC das Orquídeas nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, para que você receba as informações quando a gente postar os vídeos, né? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, coloca aqui nos comentários embaixo, né? no YouTube, coloca essas dúvidas que você ficou nos seus comentários, que a gente vai buscar responder essas dúvidas para vocês, tá? E também, se quiser dar alguma sugestão do que você queria ver nos nossos próximos vídeos, então também comenta lá embaixo, né? E compartilha com seus amigos que gostam de cultivar orquídeas esse vídeo para que você possa ajudar o nosso canal a crescer. Tá ok, pessoal? Bom, então eu agradeço a vocês, um grande abraço. Bora lá, pela quinta vez agora vai dar certo o vídeo. Não vai ter nenhuma interferência, ninguém atrapalhando.